Pessoal, temos más notícias, viu? Os casos de dengue, de suspeitas de dengue em nosso município, aumentaram muito. Em relação ao ano passado, quase que dobrou. E olha que em menos de 2 meses. Em relação a 12 meses do ano passado, em 2 meses, o número de casos notificados praticamente dobrou. E já temos casos confirmados também. Galera está trabalhando por aí, fazendo a operação de bloqueio, mas situação bem complicada. Eu fui conversar com a Fúvia sobre esse assunto. E a Fúvia passou algumas orientações aqui. Confira. Amigo ouvinte da Gemirim FM, como prometi, vamos falar hoje sobre um tema muito importante também, que é a questão do aumento do número de casos notificados de suspeita de dengue em nosso município. Não só em nosso município, em nossa região. A situação exige muita atenção de nossa parte, galera. Eu estou aqui na Secretaria da Saúde para a gente poder falar sobre esse assunto. E eu vou falar justamente com a Fúvia. Fúvia, primeiro, fala para nós o seu nome completo e a sua função aqui na Secretaria de Saúde. Olá, pessoal. Eu sou a Fúvia, né? Fúvia Caroline Lopes. Hoje atuando na coordenação da vigilância epidemiológica do município. E atualmente, diante das circunstâncias, trabalhando aí de frente com os casos de arbovirose que vem aumentando nesses últimos 60 dias, né? Desde o início do ano. Fúvia, muita gente acabou por ficar preocupada. Eu, na minha modesta opinião, deveria ter ficado preocupado antes, né? Para evitar que isso acontecesse. Com um aumento expressivo do número de casos notificados aí de suspeitas de dengue, né? Pelo que sabemos, alguns já confirmados, mas outros não, e ainda aguardando mais confirmações ou não. Você pode falar para a gente em qual patamar estão esses números nesse momento? Sim, hoje nós estamos trabalhando com 31 casos notificados, né? Relacionado ao ano de 2023, é um número bem maior. Nós encerramos o ano de 2023 com 18 casos notificados apenas. Desses 18, nós tivemos 3 casos confirmados. Os outros 15 casos foram descartados. Desses 3 confirmados relacionados a 2023, 2 casos foram contaminados dentro do município e 1 caso importado. Voltando agora ao ano de 2024, nesses 2 primeiros meses do ano, nós temos notificado 31 casos. Desses 31 casos, 4 casos são de municípios vizinhos, Machado e São João da Mata, certo? E desses 31 casos, a gente tem apenas 4 casos encerrados, tá? Desses 4 casos, nós temos 2 confirmados e 2 casos descartados. O restante ainda sob investigação. Esses casos confirmados, tem importado, tem caso original na própria cidade? Como é que tá isso? Não, esses 2 casos confirmados são casos importados. São pessoas que foram passar a virada do ano fora do município e retornaram com a doença. Diz uma coisa, Fúvia, pelo que você falou, em 2 meses nós tivemos quase que o dobro de casos em 12 meses, né? Porque vamos colocar 18, 36, nossa, pelo menos quase o dobro de casos em 2 meses para 12 meses. A que se deve, você acredita, esse aumento tão repentino? Eu acho que um pouco, como a dengue, a gente estava com um número relativamente bem baixo de notificação, eu acho que acabamos deixando um pouco de lado os cuidados que a gente teria que ter tomado, né? Eu vejo que com o aumento dessas chuvas e essas chuvas forte de vento, muitas caixas d'água das residências acabaram sendo estampadas, né? E acaba que o morador nem percebeu isso. Peço a colaboração de todos para estarem olhando as caixas d'água, lixo que fica acumulado nos quintais, a água dos animais, né? Tem gente que tem cachorro, que tem gato, então peço para trocar, vaso de planta, até mesmo as plantas, dá uma observada, porque a gente tem foco espalhado pela cidade inteirinha. Nós temos o mosquito circulando na cidade, o Aedes aegypti. Ele está presente na nossa vida, né, no nosso cotidiano.
E quanto mais casos positivos a gente diagnosticar, mais difícil vai ser o controle. Então, eu acho que essa batalha não é só da gente, né, aqui da Secretaria de Saúde, dos agentes de endemias. Eu acho que essa é uma batalha de todos os moradores. A gente, quanto população, nós vamos ter que procurar fazer o melhor, porque às vezes o meu quintal está sujo, o quintal do vizinho está limpo e por aí vai. Então, hoje nós estamos trabalhando com 10 agentes de endemias, é um número preconizado pelo Ministério da Saúde. E, porém, esses 10 é relativamente baixo diante de uma população de aproximadamente 16 mil e poucos habitantes, né? Uhum. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir controlar, assim, dentro do município. A gente vê aí os municípios vizinhos que já decretaram emergência, né? E tem muita gente de Poço Fundo que sai para trabalhar em cidades vizinhas, então retorna diariamente. Então, a gente corre o risco aí de estar sendo contaminado fora de Poço Fundo e estar trazendo para cá as pessoas contaminadas. E como a gente tem um mosquito presente no município, vai alastrando na cidade inteira, né? Então, eu peço, por favor, a colaboração de todo mundo. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo vai agradecer. No caso da dengue, a gente tem percebido que muitas pessoas têm caído num papo que eu considero um papo perigoso, de afirmar o seguinte: agora está saindo vacina, então agora a gente pode ficar tranquilo, agora a gente pode ficar de boa. Não é bem assim, minha gente. A vacina está chegando sim, só que vai chegar muito aos poucos, pelo menos por enquanto. Mas a melhor forma de evitar a dengue ainda é evitar o mosquito. Evitando o mosquito, você evita a doença. E se você evita a doença, nem precisa de vacina, né? Se a gente evitasse totalmente a proliferação do Aedes aegypti, a gente não estaria tão preocupado com saída de vacina. Ainda é preciso manter esse cuidado, né, Fúvia? Sim, sim. Como eu havia falado, se cada um fizer a sua parte, embora a vacina ela vai chegar, como você falou, mas a gente não tem uma previsão de data ainda, né, para o município. Então, o melhor trabalho que a gente pode fazer é a prevenção por enquanto, né? E eu me coloco à disposição de todo mundo. Eu fico aqui na Secretaria de Saúde, próximo ao posto da Copama, antigo posto do Gordo. E se alguém tiver alguma denúncia, alguma coisa, pode estar ligando no telefone da Secretaria de Saúde pelo 3283-1079 ou 1945. E para maiores informações pode me procurar aqui. Fúvia, uma curiosidade, você citou aí no número de casos registrados, também outras cidades aqui da nossa região, inclusive São João da Mata. Você pode explicar para a galera, porque eu tenho certeza que vão perguntar qual a ligação dessas cidades com a nossa área de Secretaria de Saúde? É porque essas pessoas, elas procuram o hospital, né? Como o Poço Fundo é o hospital mais próximo, e talvez a pessoa esteja aqui em Poço Fundo, passeando, visitando algum parente e acaba passando mal, procura o pronto atendimento. E como o hospital de Jimirim, assim como as demais unidades básicas de saúde, são fontes notificadoras de todas as doenças, eles acabam notificando esses casos e encaminhando para a Secretaria de Saúde. Ou seja, um trabalho de comunicação muito bem feito, mesmo porque se não tivéssemos, a gente não estaria sabendo, o negócio seria bem complicado. Vamos passar por uma convocação, então. Próximo sábado teremos uma ação muito importante de combate ao mosquito Aedes aegypti, de combate a esse maldito transmissor da dengue, da chikungunya, da zika. Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, esse mutirão, ele foi apresentado pelo Estado, né, pela SES, e ele conta com o apoio do EPTV, né? O EPTV, junto com a SES, eles vão estar realizando esse mutirão, que é o dia D de combate ao mosquito, que a gente fala, né? Porque hoje a gente não fala só dengue, porque o Aedes, a gente fala arboviroses, né? Porque o Aedes transmite dengue, chikungunya e zika. Então, é o dia D de mutirão ao mosquito. Então, nós vamos estar trabalhando, nós aqui de Poço Fundo, e mais os 18 municípios que pertencem à Regional de Alfenas, que é a nossa regional hoje. A gente vai estar participando desse mutirão em conjunto, que vai ser no sábado, dia 24, combatendo mosquito. Nós escolhemos o bairro Mãe Rainha, no caso de Poço Fundo, para estar realizando. Por quê?
porque lá foi encontrado o maior número de focos do mosquito. Embora, como eu havia falado, a gente tem focos do mosquito na cidade inteira, mas lá é o maior número de casos, certo? Então, nós vamos estar trabalhando, por enquanto, no bairro Mãe Rainha. Então, eu convido a toda a população do bairro Mãe Rainha, sábado, dia 24, a partir das 8 horas, para estar presente junto com a gente na tentativa de controlar e tentar evitar que essa doença se espalhe ainda mais. No caso de notificações que são feitas, a gente sabe que tem todo um serviço que é ao mesmo tempo de reação, mas também de muita prevenção, quando se descobre que num determinado bairro há uma pessoa possivelmente infectada. Por exemplo, trabalho de nebulização, essas coisas. Esse trabalho vem sendo feito? Sim. A cada caso notificado, os agentes de endemias, eles se deslocam para o local do foco, né, o local do caso suspeito, e realiza o bloqueio próximo à residência ou no quarteirão da residência dessa pessoa. Né? Eles pegam o quarteirão da pessoa e os quarteirões espelho, que a gente fala, os quarteirões laterais. Ô Fúvia, só uma última pergunta para a gente poder encerrar. Quando a gente fala sobre focos do mosquito Aedes aegypti, a grande maioria das pessoas já pensam em áreas periféricas, né? Numa forma de distribuição, sem precisar citar bairro específico, coisa parecida. A distribuição desses possíveis casos, eles estão concentrados mais em que áreas do município? Como eu havia falado, no Mãe Rainha foi o lugar que nós encontramos a maior quantidade de foco. Porém, não tem como eu descrever qual bairro tem mais ou menos, porque hoje a gente tem casos notificados na cidade inteira, em todos os bairros da cidade, inclusive na zona rural. Então, agora já não tem como a gente falar no tal bairro tem mais foco ou no outro tem. A gente tem distribuído em todos os lugares, inclusive na zona rural, porém no Mãe Rainha tem um número a mais. Ok. Fúvia, para a gente poder encerrar, manda aí um último recado para a população, dá aquela chamada na galera para que a gente sacuda e combata de vez esse, eu diria que é um tremendo assassino chamado Aedes aegypti. Peço a colaboração de todos, gente. Por favor, dê uma olhada nas suas calhas, né? Com o aumento da chuva, galho de árvore, para nas calhas e acaba bloqueando a passagem da água. Peço, está olhando a caixa d'água. A gente está recebendo muitas denúncias de piscina, de pessoas que não estão tratando. Às vezes tem residência que morador não mora em Poço Fundo, mas mora fora. Então, se vocês observarem que tem algum foco, tem alguma coisa, dá uma ligadinha aqui na Secretaria de Saúde para a gente tentar localizar esses proprietários. Terreno baldio, peço para que ninguém jogue lixo em terreno baldio. Os meninos estão trabalhando muito durante esse período aí de notificações. Acaba que está fazendo 2 ou 3 bloqueios por dia diante do número de notificações de caso suspeito. Então, se a população não colaborar, só nós não vamos conseguir dar conta. Então, eu peço a colaboração de todos, me coloco mais uma vez à disposição. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde. Se precisar de algo, fizer alguma denúncia, precisar de mais algum esclarecimento, pode nos procurar aqui. E convido mais uma vez os moradores aí do bairro Mãe Rainha para sábado de manhã participar do mutirão, né? O dia D contra o mosquito.